Evangelho, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lourenço, diácono e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lourenço, diácono e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São João, para o discurso do Senhor sobre o grão de trigo. Hoje a liturgia nos dá a graça de celebrarmos o patrono dos diáconos. Então, hoje é um dia especial de rezarmos pela perseverança na fé e pela santidade de vida de todos os nossos diáconos permanentes e também dos jovens que se preparam para receber a ordenação sacerdotal, os jovens diáconos que se preparam para a ordenação sacerdotal. Que Deus os abençoe, os proteja e faça de cada um deles chamas ardentes da caridade, como foi também São Lourenço. Olha que grande sequência a liturgia está nos entregando. Ontem, Santa Teresa Benedita da Cruz, hoje São Lourenço, amanhã Santa Clara. Todos três grandes santos da caridade viveram, como ontem vimos, juntando ao longo da vida o puro azeite da caridade, para que suas lâmpadas permanecessem acesas e vigorosamente iluminando as trevas do mundo, de maneira que muitos outros pudessem encontrar o caminho que leva a Cristo. E assim foi o testemunho de São Lourenço, como grão de trigo que cai e que morre para não permanecer sozinho. O Papa Sisto II, que foi martirizado bem pertinho aqui de casa, ele foi capturado celebrando a missa nas catacumbas de São Calixto, que está aqui, no limite da nossa paróquia, descendo uma estrada e a gente já está dentro das catacumbas de São Calixto. São Lourenço não foi capturado naquele mesmo dia, junto com os demais diáconos que foram mortos junto com o Papa. E por ter a responsabilidade dos tesouros da igreja, entre aspas, na verdade, dos bens que competiam à igreja, foi constrangido pelo prefeito da cidade de Roma da época a entregar esses tesouros e, com muita sabedoria, ele distribui os poucos bens materiais que tinha a igreja em favor dos mais necessitados, dos mais pobres. Salvaguarda os vasos sagrados da Santa Liturgia e os textos, de maneira que os pergaminhos não fossem destruídos. E, desse modo, apresenta diante do prefeito, após 3 dias, a lista daqueles pobres da cidade de Roma, mais conhecidos. E diz: bom, eis aqui o tesouro da igreja. O nosso tesouro é Cristo. E o nosso Senhor escolhe estar onde estão os mais pobres. Eis o nosso tesouro. Enfurecido, o prefeito não pensa 2 vezes e determina uma execução muito terrível, que foi a execução da grelha. Por isso, na iconografia, vemos São Lourenço com as vestes do diácono, diaconais, e uma grelha do lado dele. Então fez-se o fogo e ele foi colocado amarrado sobre essa grelha no fogo, de maneira que não morresse diretamente pelas chamas, mas pela irradiação desse forte calor que sai das chamas, né? É um churrasco, como a gente costuma conhecer.
E conta a tradição que com um bom humor, ou seja, com um ânimo forte no Senhor, e de maneira destemida, dizia aos carrascos quando já estava pronto, quando era chegada a hora, de virá-lo, para que dessa forma pudesse entregar o seu espírito a Deus, né? Então, virá-lo de barriga para baixo, claro que ali seria o último ato. Então, São Lourenço, segundo a tradição, diz para eles que era chegada a hora de virar, porque o que tinha para acontecer na outra parte do corpo já tinha acontecido. E dessa forma entrega seu espírito a Deus ali, morrendo como mártir pelo Senhor. Podemos dizer que São Lourenço conseguiu arrancar 3 dias do imperador, do prefeito da cidade de Roma, Cornélios. Agora o sobrenome me escapa, segundo tradição parece que tem Seculares, Cornélios Seculares. E dessa forma, arrancando-lhe, digamos assim, 3 dias, cumpre um exercício de caridade em favor dos mais necessitados. É um testemunho para a gente de todo o tempo que tenho e possibilidade que me é entregue, eu a uso e a aplico para realizar o quê? A caridade. Desde o domingo a gente está ouvindo a força dessa súplica na 19ª semana do tempo comum. Termos um coração pronto para realizar a caridade, termos essa disposição de juntar tesouros no céu, recolhendo numa bolsa que não é perecível, que não se desgasta no tempo, aquilo que vamos levar conosco. E ontem a imagem, né? Recolhendo na lâmpada da alma o puro óleo da caridade. Bom, eis aqui o testemunho de São Lourenço para nós nesse dia tão especial em que a Igreja reza pelos diáconos. Na tradição de Roma, para termos uma ideia, a devoção a São Lourenço, ela é a 2ª maior devoção após a devoção ao apóstolo Pedro e Paulo. A devoção a São Pedro e São Paulo vem por primeiro aos 2 apóstolos e depois a devoção de São Lourenço, o maior número de igrejas. As celebrações que ganharam mais destaque ao longo dos séculos foram sempre relacionadas a São Lourenço, depois do apóstolo Pedro e Paulo. Muitos são aqueles que têm o nome de Lourenço na cidade ou na história antiga da cidade, dada a importância e o testemunho desse jovem diácono que não teve medo de cuidar de tudo aquilo que pertencia à igreja. Olha aqui, que coisa bonita. Os bens materiais e espirituais. Ele cuidava de toda a liturgia do Santo Padre. Então, todas as celebrações litúrgicas e os mais necessitados da diocese eram colocados sob o zelo amoroso do coração de São Lourenço. E ele sabia administrar os bens materiais e os bens espirituais em favor dos mais necessitados. E falávamos nesse domingo, né, sobre fazer esmola daquilo que o Senhor nos entrega, daquilo que é nosso que se faz esmola, né? E dessa forma entregamos ao nosso irmão necessitado o quê? Muitas vezes a paciência que de Deus recebemos, entregamos por ele a compreensão, o carinho, a presença que da parte de Deus não nos faltou para que nós possamos ser, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, no momento de sua necessidade, presença. Então, eis aqui o testemunho daquele que dessa forma viveu, né? Que colocou tudo dos bens materiais e espirituais em favor dos mais necessitados. Pensamos, nós que temos que administrar os bens espirituais e materiais da nossa igreja como religiosos, mas também nós, como chefes de família, que temos que administrar os bens materiais e espirituais na nossa casa. Sermos os dispenseiros, mas ao mesmo tempo os zeladores desses bens, de maneira que a finalidade da caridade se cumpra para a maior glória do nome do Senhor. Vamos pedir a intercessão de São Lourenço, né? Como seria bom se todos aqueles que tivessem que fazer a administração dos bens confiados em favor do próximo tivessem a devoção a São Lourenço, que as nossas pastorais sociais tivessem grande devoção a São Lourenço, que os nossos grupos, por exemplo, muitas vezes precisamos fazer um encontro de casais com Cristo, precisamos fazer um encontro de adolescentes com Cristo, e é uma demanda grande, né, de serviço, são várias pessoas que se mobilizam fazendo doações
para que se cumpra aquele fim de caridade, termos uma boa relação com São Lourenço e confiarmos a intercessão de São Lourenço cada passo. Precisamos fazer, por exemplo, um trabalho de reestruturação na nossa paróquia, no cuidado a fim de que o culto possa ser celebrado com dignidade e o espaço sagrado possa ser mais possa receber mais decoro, mais cuidado, né? Então, vamos confiar a São Lourenço também essa intercessão, às vezes para colocar os ventiladores, a nova iluminação da igreja, numa igreja que tem condições de colocar o aparelho de ar-condicionado no período do verão, ou então fazer a reforma do pavimento da igreja, né? Trocar o chão e tudo mais. Todas essas coisas. E para todas elas podemos pedir a intercessão de São Lourenço, mas especialmente nas pastorais sociais, onde tomamos nas mãos os bens que foram confiados à igreja para o cuidado dos irmãos. Como seria bom aqueles que trabalham, por exemplo, na preparação para as confissões, para o mutirão das confissões, pedir a intercessão de São Lourenço nessa preparação, porque afinal vamos dispor o nosso tempo, vamos dispor uma série de afazeres, vamos preparar o almoço para os padres, vamos precisar preparar o café para os penitentes que vêm, se a fila for muito longa, se o tempo de penitência é muito abundante na paróquia, porque são vários penitentes que vêm para se confessar, e a confissão às vezes supera as 10, 11 horas da noite, pelo menos tem um cafezinho com bolo, alguma coisa sendo servida para as pessoas que vierem, para aqueles que quiserem, né? Ou uma cantina, ou algo do tipo. Bom, tudo isso nós podemos confiar a intercessão de São Lourenço. Podemos pedir que ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio, passe conosco, né? Passe à nossa frente, passe com a Virgem Maria à nossa frente, para cuidar de tudo que for necessário, de maneira que não falte na hora de dispormos em favor dos irmãos. Eu queria aproveitar agora para dividir com vocês um texto muito delicado e muito bonito de São Máximo de Turim. Como São Lourenço foi de grande devoção na Igreja de Roma, a segunda maior devoção depois do apóstolo Pedro e Paulo, foram muitos os textos escritos a respeito da vida de São Lourenço e muitas meditações relacionadas a ele e a sua história. Tem essa que São Máximo de Turim, grande confessor, ele vai juntar em um de seus sermões a imagem do grão de mostarda. E aí podemos imaginar o grão de mostarda aqui como o grão de trigo, fazendo um paralelo entre os dois grãos, né? E ele vai dizer como o grão de mostarda revela o seu sabor e o seu vigor. E aqui a gente faz esse paralelo com o grão de trigo para dizermos, bom, de fato, é preciso que na vida algumas situações se passem para que a gente possa conhecer o esplendor de Deus presente em nós. Ouçamos. O grão de mostarda é um grão pequeno, vulgar e desprezível. Não tem sabor, não exala cheiro, não deixa presumir doçura. Porém, depois de ser triturado, difunde o seu odor próprio, dá mostras do seu vigor, tem um gosto de chama e queima com ardor, tal que a pessoa se espanta ao encontrar tão grande fogo em grão tão pequenino. Também a fé cristã é à primeira vista pequena, vulgar e frágil. Não demonstra o seu poder, não faz alarde da sua influência, mas depois de ter sido triturada por várias provações, dá mostras do seu vigor, faz brilhar a sua energia, exala a chama da sua fé no Senhor. O fogo divino fala vibrar com um fulgor tal que aquece os que dela partilham. Como diziam Cleófas e seu companheiro, quando o Senhor conversou com eles após a paixão no caminho de Emaús. Não estava o nosso coração a arder aqui dentro, enquanto ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Podemos comparar o santo mártir Lourenço ao grão de mostarda. Triturado por muitas torturas,
mereceu a graça de um martírio glorioso. Enquanto habitava o seu corpo, era humilde, ignorado e vulgar aos olhos de muitos. Depois de ter sido torturado, rasgado e por fim queimado, difundiu sobre os fiéis de todo o mundo o bom odor de sua nobreza de alma e da sua confiança no nome de Deus. Visto de fora, este mártir ardeu nas chamas de um tirano cruel, mas foi consumido do interior por uma chama maior do que a chama da fornalha externa, a chama do amor de Cristo. Bem pode o ímpio rei juntar a lenha e acender uma fogueira intensa, e São Lourenço, no ardor de sua fé, já não sente essas chamas, pois o seu coração já arde pelas chamas do amor de Deus. Isso é lindíssimo, né? Nossa! Os sofrimentos deste mundo já não têm poder sobre ele, pois a sua alma habita no céu, antes mesmo de deixar a terra. E esse é o chamado para nós. Na medida em que nos entregamos ao amor de Deus, o nosso coração já vai vivendo as alegrias do céu, a nossa alma já vai habitando as belezas, as maravilhas do céu, e dessa forma já não tememos mais o que está aqui e que nos ameaça. Santo Agostinho vai escrever a respeito de São Lourenço, dizendo essas belíssimas palavras. A Igreja Romana apresenta-nos hoje o dia glorioso de São Lourenço, quando ele calcou o furor do mundo, desprezou sua sedução e, num e outro modo, venceu o diabo perseguidor. Nesta mesma igreja, ouvistes muitas vezes, Lourenço exercia o ministério de diácono. Aí servia o sagrado sangue de Cristo. Aí, pelo nome de Cristo, derramou ele seu próprio sangue. O santo apóstolo João expôs claramente o mistério da ceia ao dizer: como Cristo entregou sua vida por nós, também nós devemos entregar a nossa vida pelos irmãos. Primeira carta de São João, capítulo 3. São Lourenço, meus irmãos, entendeu muito bem isso. Não só entendeu e fez. E da mesmíssima forma como recebeu daquela mesa, assim a preparou. Amou a Cristo em sua vida, imitou-o em sua morte. Compreendemos, portanto, como pode o cristão seguir Cristo além do derramamento do sangue, além do perigo de morte. O apóstolo diz, referindo-se ao Cristo Senhor, tendo a condição divina, não julgou rapina ser igual a Deus. Que majestade é essa! Mas aniquilou-se totalmente a condição de escravo. Foi semelhante aos homens e reconhecido como homem. Que humildade! Cristo humilhou-se. Pois bem, aí está, queridos irmãos cristãos, aí está ao que deve apegar-te. Cristo se humilhou. Por que ainda permite que o teu coração se encha de orgulho em situações tão pequenas? Em seguida, terminada a carreira desta humilhação, lançada por terra à morte, Cristo subiu aos céus. Vejam, meus irmãos, sigamos ao Senhor, ouçamos o apóstolo. Se ressuscitardes com Cristo, descobri o sabor das realidades do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Por isso, entregai as vossas vidas por amor e em humildade, e dessa forma sigamos Cristo também nas alegrias do céu. Que palavras bonitas de Santo Agostinho que nos ajudam a completar a meditação de hoje a respeito do grão que cai e que deve morrer. Se alguém quer servir-me, deve seguir-me. E onde eu estou, aí também estará o meu servo. Dessa forma se completa o versículo 26, e dessa forma nós podemos completar a nossa meditação de hoje dizendo: Senhor, pela intercessão de São Lourenço, eu lhe peço,
Dai-me a graça de seguir-te sempre em minha vida, de maneira que tudo o que eu faça, faça para a glória do teu santo nome, por amor de meus irmãos e para permanecer em estreita comunhão contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão de São Lourenço, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.